galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Na mitologia suméria, as tabelas do destino eram uma biblioteca de computadores que consistiam em um conjunto de chips que continha todas as informações sobre táticas de guerra. Elas também incluíam mapas estelares, rotas de navegação e também eram a chave para ativar ou neutralizar todas as naves Anunnaki. Quando esses seres do céu chegaram ao nosso planeta, inicialmente foram construídas 7 grandes cidades, que seriam os pontos estratégicos do plano de Enlil, para cumprir sua missão na Terra. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Essas cidades estavam localizadas no atual Iraque, entre o Tigre e o Eufrates, na região atualmente conhecida como Mesopotâmia. Então, os Anunnaki foram para a região de Edim, que nas culturas posteriores o nome derivou no Éden. Uma dessas cidades seria Nippur, lugar de passagem. Era o centro de controle da missão, e era liderado por Enlil, o supremo comandante da missão. Nesta cidade havia também o centro de transmissão com seu planeta natal, Nibiru, e com os ônibus espaciais que orbitavam a Terra. Era uma câmara luminosa sagrada chamada de Ga, localizada no topo de uma torre com várias antenas chamadas Dur. Aqui, era o elo entre o céu e a Terra. Em Nippur, as tabelas de destino ocultas na Dir Ga. Essas tábuas tinham aproximadamente 60 unidades e eram uma espécie de microchips que continham uma fonte vital de informação para os Anunnaki. Essas tabelas eram a chave para ativar armas destrutivas, controlar naves espaciais ou direcionar qualquer dispositivo tecnológico Anunnaki, além de ser um repositório de conhecimento em leis, decretos para governar, tecnologia, medicina, técnicas militares, métodos de defesa, métodos a serem submetidos à população e muitas outras chaves reservadas para a elite dos Anunnaki. Nos textos sumérios, uma história aparece chamada o mito de Zu. Um Anunnaki considerado como um demônio, de um clã diferente do resto. As origens disso, conhecido como Pazuzu, não são muito claras. Pazuzu, ou Zu, significa aquele que sabe, e também era conhecido como Anzu, aquele que conhece os céus. Ele era o deus do vento e das tempestades, aquele que era portador de pragas, doenças e febres. Os sumérios representavam esse ser com um corpo estilizado com garras de pássaros nos pés, asas de águia e uma cabeça de leão, embora algumas características físicas pudessem ser reptilianas. Os Igigi nomearam Pazuzu como seu emissário e portador de suas exigências perante Enlil e o enviaram a Nippur. Enlil estava ciente do desconforto dos Igigi por suas longas estadias no espaço e suspeitava de uma revolta da parte deles. Foi aqui que nasceu o mito dos titãs, os grandes astronautas, os anjos caídos, que mais tarde foram demônios. Enlil, aconselhado por seu irmão Enki, tomou o Pazuzu como um ser Vendir, Ga, o mais sagrado do santuário de Nippur, para apaziguar os Igigi. Mas Enlil foi traído. Assim que pôde, Pazuzu roubou as mesas do destino para tirar Enlil de seu reinado. Tomarei a tabela do destino celestial. Eu governarei os decretos dos deuses. Eu estabelecerei meu trono. Eu serei o mestre dos decretos celestiais. Vou comandar o Igigi no espaço. O medo tomou conta da missão e da população Anunnaki na Terra. Nas tabelas do destino estavam as rotas estelares onde não apenas as órbitas dos planetas foram traçadas, mas também as coordenadas de navegação das naves Igigi e as rotas de suas naves estelares. As fórmulas divinas foram suspensas. A luminosidade desapareceu. O silêncio prevaleceu. No espaço, os Igigi ficaram atordoados. Eles haviam tomado o brilho do santuário. Quem possuísse as tabelas do destino governaria os céus, as rotas para Nibiru. Eu governaria os Igigi. Então, dessa maneira,
Ele governaria as remessas de ouro, ou seja, governaria a missão, e Pazuzu surgiria como o novo rei da Terra. Esse era o plano dele. Pazuzu tornou-se um demônio mitológico de pestilência no auge de grandes criaturas da noite, como a deusa demoníaca Lilith. No entanto, contraditórios ao que se poderia esperar, os sumérios usavam a figura de Pazuzu como um amuleto contra a feitiçaria e como um talismã protetor contra demônios que, à noite, tiravam os bebês de seus berços para beber seu sangue. A história continuará em mais edições. Se você é apaixonado pela mitologia suméria, não hesite em se inscrever no nosso canal. O que você acha dessas tabelas de destino? Deixe seu comentário abaixo. Somos frequentemente solicitados a cobrir os intrigantes documentos ancestrais da antiga Suméria. E por uma boa razão. Embora a lista de reis sumérios seja oficialmente classificada como um documento cronográfico preciso e importante da Mesopotâmia antiga, as vidas de muitos dos mais antigos governantes são declaradas como tendo vivido por mais de 30.000 anos. Além disso, há um declínio constante perceptível na duração da vida desses governantes. Esse declínio gradual, quando visto em sua forma completa traduzida, se, é claro, é realmente uma documentação precisa da história, mostra um claro exemplo de devolução ao longo de milhares de anos. Ele lista uma longa sucessão de cidades na Suméria e nas regiões vizinhas. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando o conhecimento. O primeiro fragmento do texto, que se acredita em grande parte, remonta a pelo menos 4.000 anos. Foi encontrado no início de 1900, por Hermann Prest, no local da antiga Nippur. Com sua descoberta publicada posteriormente em 1906. Desde a descoberta de Prest, pelo menos 18 outros fragmentos da lista foram encontrados. A maioria deles datando da segunda metade da dinastia Jin. No entanto, essa reivindicação controversa de governantes do passado é um recorrente tema em muitos desses fragmentos, reiterando esses períodos de vida incrivelmente longos. Além disso, intrigantemente, o épico de Gilgamesh, talvez o mais famoso, ainda sobrevivendo à história mundial que remonta à Mesopotâmia, é descrito como nada menos que um gigante. Muitas vezes representado, carregando o que é parecido com um leão de estimação. No entanto, parece longe de domar, tentando tirar um pedaço de seu braço, mas devido ao tamanho relativo de Gilgamesh com seu amigo peludo, apenas parece nada mais do que um gatinho sendo abraçado. Essas reivindicações de uma vida útil de 20.000 anos poderiam estar ligadas à reivindicação adicional de muitas das figuras dos tamanhos incríveis da época. Poderia uma pesada pesquisa e uma aprofundada subsequente exposição a respeito da realidade em torno das reivindicações da civilização mesopotâmica finalmente confirmar a existência passada não apenas de gigantes, mas também de seres humanos, que após sua derivação da divindade, inicialmente tiveram uma vida útil de 30.000 anos. Pois como a lista indica, e cito, depois que o reinado desceu do céu, eles estavam situados dentro de Eridu, em Alulim, em homenagem a Eridu, que se tornou rei. Ele governou por 28.800 anos, com Alaujar subsequentemente governando por 36.000 anos depois dele. 2 reis, que governou por 64.800 anos. Como poderia prever-se, tais alegações são simplesmente descartadas por acadêmicos de todo o mundo. Isso devido aos relatos e histórias da imensa longevidade dos reis, e aos seus próprios paradigmas, que eles costumam financiar para regurgitar,
teriam simplesmente impossibilidade. Além disso, junto com essa forte negação, mesmo considerando essas possibilidades no estudo convencional, esse mesmo destino se aplica aos incontáveis, gigantescos e inexplicáveis megalitos, encontrados em todo o mundo. Este é um exemplo claro de quão valioso a academia percebe seu conhecimento ilusório, do tipo oráculo, sobre uma história completa da civilização humana. Pois se alguém considerasse esses indivíduos do passado, tendo sido responsáveis pelas grandes pirâmides, por exemplo, alguém poderia finalmente explicar como e quem realmente realizou tais feitos antigos. Mas eu discordo. A Mesopotâmia poderia ser a chave para desvendar muitos segredos escondidos ou perdidos na história da humanidade. Consideramos essas possibilidades altamente atraentes.